Este é o Casa das Palavras, o programa de livros da TV Câmara, que está sendo gravado aqui na Livraria Vozes, uma das mais antigas de Brasília. No programa de hoje, 13 entrevistas e um único assunto: a literatura feita na internet. Isso mesmo, nós vamos saber o que escrevem e o que leem esses que passam horas e horas navegando na rede mundial de computadores. A primeira entrevista é com o jovem escritor João Pedro do Ederlein, que vem arrebatando multidões pelas redes sociais. Nós também entrevistamos um escritor e uma escritora, ambos já editados, já publicados em livro, sobre essa nova onda literária e digital. Mas antes, vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Dentre os vários livros que li, um deles que marcou muito minha vida é O Advogado do Diabo, de Morris West, que, aliás, as pessoas pensam que é um advogado muito ruim, que pudesse ser um advogado tão mau que fosse do diabo. Na verdade, é um advogado que não tem formação jurídica, mas é um representante da Igreja Católica que vai analisar a vida de um Papa e, com base nesta análise feita por esse emissário da Igreja Católica, examinar a vida pregressa. Se o Papa não tinha nenhum pecado, não tinha cometido nada de grave na sua vida, ou seja, ia fazer uma investigação para ver se ele merecia ser santo, se ele merecia ser beatificado, se ele merecia ser santificado pela Igreja Católica. Por isso, ele era o emissário da Igreja que ia ver a parte ruim do candidato a santo. Não encontrou nada e o Papa virou santo. Essa é a mensagem do advogado do diabo, porque de diabo não tinha nada. Eu tive, há uns 5 anos atrás, fazendo uma visita em Bariloche e conheci um jornalista que escreveu um livro muito interessante. Ele escreveu um livro, Adolfo Hitler na Argentina. E eu comprei esse livro para ler. E fui ver, junto com o jornalista, os locais onde o ditador da Alemanha viveu após a deposição da Alemanha. E eu fui ver os locais todos. Convivi com alguns amigos dele naqueles 15 dias que eu fiquei em Bariloche, alguns amigos que conviveram com Adolfo Hitler morando na Argentina. É um livro histórico. Compre para ler. Adolfo Hitler na Argentina. É verídico, é real e eu acredito nessa existência. O livro é O Contestado, escrito pelo Moacir Borelli. É um livro que conta a história do vencido, porque é muito comum e é muito fácil ser contada a história do vencedor, mas de quem foi vencido e que ninguém conta. E essa história é muito bonita, porque é uma história muito nossa lá de Santa Catarina, que foi o sertanejo, o nosso jagunço lá, que foi tirado das suas terras, quando foi uma grande ferrovia, que tem até hoje, pela companhia Lumer, uma companhia americana, que não indenizava e simplesmente botava para correr. E eles se organizaram e foi feito grandes batalhas, embates, morreu muita gente, morreu 10 mil sertanejos. Foi a primeira vez que o Exército Brasileiro usou aviões em combate e foi lá em Santa Catarina, em 1914. Então, é uma história de homens e mulheres que precisa ser contada. Escrever para a internet, todo mundo escreve, WhatsApp, Facebook, e-mail. Agora, tem um grupo de poetas, contistas, cronistas que vem utilizando as redes sociais para divulgar a sua produção. Uma produção de boa qualidade em muitos casos. Nós entrevistamos um desses escritores, o João Pedro do Ederlein. Ele é o autor da página Contos Mal Contados na internet. A entrevista foi feita pelo jornalista Roberto Seabra. João, você acredita que tem diferença entre o leitor de internet e o leitor do livro de papel? O leitor da internet, ele é um leitor do papel em potencial.
E o leitor do papel não necessariamente é o leitor da internet potencial. A gente pode ver isso claramente com uma velha guarda de leitores, né, que preferem 100% o papel e tem uma resistência muito maior para ler na internet. Já os leitores de internet, muitos começam jovens, eles têm uma predisposição para lerem no papel. Tem sim, muitas pessoas acreditam que não, mas eles têm sim. Não à toa que você vê tantos best-sellers, tantos livros aqui sendo vendidos no país. Então, a diferença é mais ou menos essa. E o leitor da internet é um pouquinho mais dinâmico, mais fordista, sabe? Ele gosta de ler coisas mais rápidas, ele gosta que seja entregue a escrita para ele. João Pedro, mais de 200 mil pessoas já curtiram sua página. Como é que é isso de ter uma legião de leitores? Isso te assusta? Assusta na medida da normalidade, porque sempre vai assustar quando do nada você abrir a sua caixa de mensagem e tiver um monte de mensagens, e você posta uma foto no Instagram e tem um monte de comentários. De certa forma isso assusta. Só que eu sempre quis isso, então eu não me deixei assustar demais por isso. Eu entendo a responsabilidade que eu tenho, enquanto eu tenho pessoas que me seguem e que escutam o que eu falo, então eu tenho a capacidade sim de formar opinião, de levar novos conceitos, e é importante que eu precise me posicionar a respeito de algumas coisas, já que eu tenho agora meio que um dever com o meu público, porque agora eu tenho um público. João Pedro, você escreveu em um dos seus posts aqui: quando a ansiedade ataca, a gente posta na hora o que escreveu, seja a hora que for, até mesmo 5 horas da manhã. Você não tem rotina para escrever? É sempre assim? Eu tenho uma certa rotina que eu desenvolvi depois que a página cresceu muito, porque agora eu tenho um público, então eu tenho o dever de entregar material porque eles esperam que eu entregue algo para eles. Então eu não crio uma rotina de todo dia eu tenho que postar tal coisa em tal hora, mas eu crio uma rotina um pouco mais aberta. Toda semana eu preciso entregar tantos textos ou tantos significados, seja lá o que for. E porque eu também não posso simplesmente sentar e produzir alguma coisa. Vai sair alguma coisa? Vai, mas não necessariamente vai ser algo que eu considere que tem qualidade suficiente para entregar ao meu público, porque eu me importo muito com a qualidade dos meus textos. Então, esse da ansiedade eu escrevi e postei às 5 horas mesmo, e foi um dos textos que mais o pessoal gostou. Em uma das postagens você disse que tem projetos de escrever, de lançar livros em papel, né? Como é que está isso aí? Por ser um grande sonho, eu espero que em breve. Eu tenho a vontade de de fazer um catarse, né? Um crowdfunding, que é uma arrecadação na internet, contando com os meus seguidores, para que eles doem uma certa quantidade de dinheiro e em troca eles recebem recompensa, que no caso seria o livro. E que eu, enquanto escritor independente, vou produzir esse livro sozinho. Não pretendo fazer isso minha vida inteira, eu pretendo que seja só o primeiro, para mostrar que sim, a minha escrita tem valor e que eu tenho um público que está disposto a comprar e quem sabe chamar a atenção de uma grande editora. E aí essa grande editora, enfim, poder confiar em mim e falar: você provou que o seu conteúdo tem valor, e então vamos publicar o próximo aqui com a gente. É basicamente isso. João Pedro, tira uma curiosidade aqui, escrever para a internet dá dinheiro? É um mercado ainda em construção, eu diria. É diferente do YouTube, das pessoas que produzem vídeos para a internet, que existem plataformas em que te recompensam pelo número de visualizações. Eu não sou recompensado pelo número de visualizações que eu tenho. O Facebook não me paga. Eu tenho 4 milhões de alcance de visitas semanais e eles não me pagam por cada visita e nem pelo total. Por enquanto não dá dinheiro nesse ponto, mas a partir do momento em que eu venda livros e que eu venda camisetas, essas coisas, eu posso sim começar a tirar dinheiro, fazer propaganda, parcerias. João Pedro, o que você gosta de ler? Literatura? Que tipo de leitura que você faz? A minha aventura com a leitura, ela é um pouco não convencional. Eu nunca fui muito fã de ler. Eu comecei a escrever antes de ler. E eu escrevia muito mais do que eu lia. Eu gosto muito de ler livros fáceis de ler, porque eu gosto de me entreter. Então, eu leio livros do John Green, eu leio que falam de romance, mas infanto-juvenil, J.K. Rowling, Harry Potter. Eu gosto um dos meus livros favoritos é Luna Clara e Apolo 11. Eu gosto de ler ficção, não gosto muito de drama, de policial, eu gosto de ficção, desde o infanto-juvenil até uma ficção um pouco mais densa, um pouco maior e tudo mais. Mas eu gosto de me entreter, eu gosto de sentar ali e poder tirar o tempo que eu quiser. Se eu quiser ler por 10 minutos, eu leio. Se eu quiser ler por 2 horas, eu leio. E onde eu quiser ler. João Pedro, quando surgiu essa história de fazer literatura pela internet? Surgiu quando eu era criança e tinha muita essa vontade de publicar alguma coisa, de escrever, de entreter as pessoas, de entregar histórias. E eu percebi que um espaço interessante, um espaço importante, que viria a ter muito mais importância era a internet.
Então eu me aventurei criando um blog, porque era muito mais fácil para uma criança dos seus 11, 12, 13 anos ter acesso à internet, a um computador, do que aparecer em mídia, aparecer na TV, aparecer no jornal, publicar de certa forma física, porque envolve dinheiro e tudo mais. Então eu comecei a escrever para a internet porque eu precisava, eu queria entregar o meu conteúdo para alguém e eu achei o caminho fácil por lá, porque eu já mexia com o computador, já tinha isso em casa e tudo mais. Então eu criei um blog, que depois virou outro blog, virou uma página e hoje é a página que eu tenho, que é o Contos Mal Contados. Você hoje é o quê? Um escritor de internet? O que você é hoje? Na minha descrição lá eu digo que eu sou um ressignificador de palavras profissional, poeta de apartamento e escritor desocupado. Basicamente, eu sou um poeta de apartamento, eu sou um dos meninos de Brasília que cresceu num apartamento, então eu sempre escrevi lá de dentro. Nunca tive essas grandes vivências que os grandes escritores tiveram durante a vida deles, até porque a minha vida ainda não chegou em tanto estágio, né? Eu tenho só 19 anos. E, então eu escrevo lá da minha vivência, do que eu tenho. E eu me considero um poeta de apartamento, ressignificador de palavras, escritor desocupado. Você é desocupado, mas você gerencia o seu material. Sim, desocupado no sentido de que, para muita gente, fazer arte, você faz no seu momento, você não está ocupado com alguma coisa, que você não está trabalhando, que você está no seu tempo livre, no seu lazer. Mas para mim é trabalho, então é uma brincadeira, sabe? Falam, você é desocupado, você passa o dia inteiro escrevendo. Então sim, eu sou escritor desocupado, você acha por isso. Mas o que eu estou fazendo ali, eu estou trabalhando. Não é uma ironia com quem critica o fato de eu ficar escrevendo. Você diz no começo da sua página que nosso negócio é contar histórias e ouvir histórias de amor. E você já tem mais de 200 mil seguidores, né? O amor é inesgotável? É uma pergunta bem interessante, não sabe preparar para essa. Inesgotável. Eu acredito que ele é inesgotável a partir do momento que ele é renovável, porque ele não é eterno sendo um só. Que seria mais ou menos o seguinte: eu acredito que amor é o estágio final do amar. Enquanto você tá com alguém, você tem um relacionamento com alguém, seja lá o tipo de relacionamento que for, você está amando, você está no amar. E quando aquele amar termina, ele vira amor. É que nem um artista que pinta um quadro. Enquanto ele pinta aquele quadro, ele está pintando. E quando ele termina, aquele quadro continua sendo quadro. Então, aquele quadro não se esgotou. Ele está sempre ali e o pintor sempre vai fazer outros. Ele se esgotou naquele instante, mas ainda vão vir outros similares a ele. Então, o amor ele não se esgota por você, ele se esgota nas situações. Então, de certa forma, enquanto depender de alguém, ele torna-se inesgotável. O que você diria a um jovem que gosta de escrever e que não sabe como publicar o que escreve? A primeira coisa é acreditar em si mesmo e deixar muito bem definido o que você quer. Você quer escrever por hobby? Você quer usar isso como profissão? E se como profissão, o que você quer? Você quer só sentir o seu livro sendo publicado? Você quer atingir uma grande massa? Você quer viver disso? Você tem que deixar muito bem claro o que você quer. Mesmo que seja uma meta ambiciosa, mesmo que seja uma meta de ter um best-seller, de ter um dos livros mais vendidos do país. Deixe isso bem claro. Porque só assim você vai poder saber quais são os esforços que você vai ter que ter para chegar ali. Depois de você ter isso bem claro, você tem que dar a cara a tapa e seguir o seu sonho e ignorar o que as pessoas possam falar para te desmotivar. E ter uma autocrítica muito forte. E depois disso, é produzir. Essas coisas não acontecem de um ano para o outro, de um dia para o outro, sabe? Essas coisas acontecem na internet, existem exemplos de pessoas que de uma hora para outra ficaram grandes, existem. 1 em 100 mil. Então, não é não desanimar, é produzir, é ter confiança no que você faz e ter bem definida a sua meta. E outra, se você quer viver disso, não é para levar como plano B. Não é para você fazer, por exemplo, engenharia ou fazer direito e passar todo o seu tempo disponível ali estudando para essas coisas e aí escrever só nas suas horas vagas. Você quer que a escrita seja algo vago para você ou que seja o seu ideal? Então você tem que tratar a sua arte como plano A. E só assim você vai receber de volta a arte te tratando como plano A e você ganhando seu espaço. Eu escrevo nessa página há 3 anos. Eu estou na internet produzindo há 5 anos. E eu demorei 4 anos de internet para conseguir criar um público. E eu nunca desisti. Teve meus meses que eu parei, sabe? Desanimei, mas volta. Então, assim, produzir 1 ano, conseguiu só 1.000 seguidores, não desiste. Eu passei mais de 1 ano com 500 seguidores. E hoje eu tenho 200 mil. É não desistir. Obrigado, Pedro. Obrigado por aceitar o convite do programa Casa das Palavras, tá? Prazer é meu.
os adolescentes gostam de ler e o que é que eles procuram na internet? Nós entrevistamos a atriz e cronista Maria Ribeiro. Ela recentemente lançou um livro que trata de temas como maternidade, amizade, as perdas e ganhos na vida de uma mulher. Por falar em mulher, entrevistamos também o jornalista Chico Sá, um especialista no assunto. Chico, como é que é escrever para esse jovem de hoje que é distraído, que quer tudo curtinho, quer tudo rápido e você tem que capturar ele de uma vez e rapidamente? Como é que é enfrentar esse desafio? Paulo, esse é o grande desafio de hoje do escritor e eu acho que do próprio leitor. Eu me pego e vejo assim minha geração, que é uma geração de leitores mais aprofundados, meus amigos que são leitores. Acho que todos nós enfrentamos essa doença moderníssima da falta de atenção. Principalmente nos jovens. Nos jovens isso é fatal, assim, isso é muito mais seria grave, nos jovens essa mudança é mais aguda. É mais aguda, é mais visível, mais perceptível. Porque perde-se não existe a concentração na maioria das pessoas para a leitura. Eu acho que também tem quase uma ditadura aí do audiovisual. Não se tem paciência para ler um parágrafo, se quer um vídeo de 30 segundos, até o vídeo tem que ser curto, porque se for 5 minutos, que é um vídeo que para a nossa geração, acessa, né? um vídeo de 5 minutos para a nossa geração, é nada, né? Dá pra ver na boa. Curtíssima metragem. É um curtíssima. Mas para essa nova geração, se o cara avista ali o tempo, ele nem entra se tiver 2 minutos. Então é uma grande dificuldade. Além dessa era totalmente audiovisual, dentro da escrita, eu acho que se quer quase pílulas, Twitter mesmo, sabe? É muito... Tu usa algum truque para capturar esse leitor, esse fugidio leitor, sobretudo esse jovem? Eu acho que na crônica tem o truque assim com o leitor mais jovem. Eu acho que você tem que dar um trabalho danado. Primeiro tem que estar ligado em todas nas coisas que viralizam no mundo deles, né? Dos memes, etc., dos posts mais comentados. E aí, eu acho que tem como você... Na crônica, eu acho que tem como jogar essa molecada para dentro do teu texto, de alguma forma. Se você abre com uma história dessa, ou até com uma provocação a eles. Claro. Eu acho que é o que eu tenho praticado. Numa entrevista ao Correio Brasiliense, a Maria Ribeiro disse o seguinte: hoje em dia, com Instagram e Facebook, ler tem que ser divertido, principalmente para a garotada, essa geração que não sabe o que é a vida analógica e está acostumada à rapidez de WhatsApp. O livro tem que ser arrebatador para chamar a atenção, mas deve ter algum truque para isso, né, Maria? Como é que é? Você que escreve um 38,5 como esse aqui. Acho que o truque é ser honesto, assim, é você falar a verdade. Acho que quando você escreve o que você realmente tem propriedade, o que você sente, e aquilo é muito, muito importante para você, aquilo chega nas pessoas. É claro que existe assim eu acho que a gente tem que se apropriar da linguagem das ruas, a gente tem que se apropriar do hashtag, do arroba. Eu gosto muito dessas subversões da linguagem, que é eu tenho vontade de escrever uma crônica toda abreviada, porque eu me comunico no WhatsApp com o meu filho de 13, e o não é com acento, é EH, e o você, VC. Isso durante um tempo... Então você já entrou nesse universo? Eu tive que entrar. Foi obrigado. Tive que entrar. Eu tenho um filho de 13 anos. E se você rejeita isso completamente, você está, na verdade, olhando de fora. E você tem que entender que se você tem 13 anos e o Instagram, aquilo é praticamente teu corpo, e o WhatsApp é teu corpo, aquilo faz parte. E não necessariamente... Isso é um retrocesso na linguagem. Você pode, a partir dessas abreviações, brincar com a linguagem, mas uma coisa não substitui a outra, né? Professora Dades Paris, aqui de Brasília, editora de opinião do Correio Brasiliense, que a gente citou, diz que aquela é uma das expressões da língua portuguesa. Ah, que maravilha.
ela vai além, porque há uma crítica violentíssima. Você escreve como se fosse para a internet, etc. Eu disse, não, isso é língua portuguesa. Inclusive, até as concordâncias precisam ser respeitadas. Não, eu gosto muito de repetir palavra, por exemplo. E às vezes, assim, algumas pessoas falam assim, nossa, mas você não tem uma regra básica na escrita que é você não repetir palavras. E isso não existe regra, né? Manuel de Barros colocou... Exatamente, não. O Manuel de Barros, ele foi procurar uma escrita absolutamente elaborada a partir da simplicidade, né? O Guimarães Rosa já escrevia como se falava, né? Numa linguagem bem brasileira. Então, acho que não tem regra. Se eu não pudesse repetir, o que seria de Vinícius, como eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Pois Desesperadamente, eu sei que vou te amar. Exatamente. Maria, você escreveu no jornal o Globo, a edição de hoje, o dia que a gente está gravando, uma crônica em que você respeita muito essa coisa quase que, uma linguagem quase que telegráfica. Eu noto que você usa frases curtas o tempo inteiro. Você gosta disto? Já é proposital, pensando em pegar essa geração nova, ou é espontâneo? Não, eu acho que eu era mais careta, assim. Depois, quando eu fui chamada para escrever no jornal, e isso foi esse ano, eu tento aproximar, como eu sou muito ativa nas redes sociais, eu tento aproximar uma linguagem realmente mais telegráfica e mais acessível. Procuro escrever o mais possível como eu falo, para que isso chegue nas pessoas. Então, pouca sisudez, poucos adjetivos e muito... Aquela Maria lá do Saia Justa também está aqui, no texto. Acho que sim. Acho que aí é um pouquinho mais profundo, eu acho, do que Saia Justa tem uma dinâmica ali das 4 e tal. Acho que no texto eu me exponho mais, assim. Maria Ribeiro, muito obrigado. Obrigada eu. Valeu. E nós estamos encerrando esta edição do Casa das Palavras. Antes, uma notícia que saiu já tem algum tempo, mas vale a pena a gente fazer uma menção a ela, no jornal O Globo. Ela diz aqui que o CELP é uma obra social criada em 1925 com a finalidade de produzir enxovais de bebês para gestantes carentes. Pois bem, a professora Mariana Albuquerque, professora da PUC, era vinculada ao CELP. Um dia ela precisou se livrar de uma porção de livros. O que fez? Fez uma lista e divulgou para os colegas de departamento dela um pedido de que adquirissem os livros e mandassem outros para que a rede continuasse funcionando. A ideia deu tão certo que hoje já tem até um e-mail. Se você quiser participar, o e-mail está aí, escrito aí na nossa tela. sebosolidario@gmail.com. E nós queremos agradecer ao Flávio Rezende, que nos enviou o seu livro O Político e o Empresário, para a gente ajudar na divulgação. Diz aqui na contracapa que O Político e o Empresário é um romance profundamente crítico, escancarando as contrariedades da política brasileira de modo agudo e destemido. Bom, o tempo acabou, esta edição do Casa das Palavras fica por aqui. Escreva, comente, dê sugestões, anote o nosso e-mail casadaspalavras@câmara.leg.br ou então telefone de graça para 0800 619 619. Nós deixamos você com uma frase do poeta gaúcho Mário Quintana. Qual yoga, qual nada? A melhor ginástica respiratória que existe é a leitura em voz alta dos Lusíadas. Mário Quintana. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço, boas leituras e até a próxima.